Oiê, estamos aqui com mais um episódio do Cozy Diabetes Mais Leve, onde nós buscamos trazer acolhimento, inspiração e educação para todas as pessoas tocadas pelo diabetes. Hoje nós estamos com uma entrevistada que vai trazer um ponto de vista muito relevante e que muitas vezes, infelizmente, é negligenciado, que é o aspecto da saúde emocional dos pacientes e suas famílias. Ela é psicóloga, o nome dela é Ana Carolina Ferreira e ela veio para falar um pouquinho sobre essa questão da saúde emocional que é tão importante na adesão ao tratamento. Bom, vocês estão curiosos para saber um pouquinho do que ela tem para contar para vocês? Vamos lá então? Carol, seja bem-vinda ao Cozy. Obrigada. Muito bom, para mim é uma situação super especial porque a Carol é psicóloga da Clarinha e, nossa, foi muito bom, né? Está sendo muito bom. No processo, né? Gratidão por ter aceito o nosso convite. E trazendo então a questão da saúde emocional, primeiramente a gente tem uma curiosidade de saber como que foi esse seu envolvimento com o diabetes, né? Porque você já era psicóloga e foi se especializando em pacientes e famílias com essa condição, é isso? Isso, exatamente. A diabetes surgiu assim, para mim meio como um presente, né? Eu cheguei aqui em São Paulo em 2001, tive a oportunidade de trabalhar no HC, na área de endocrinologia, né? Eu tenho uma irmã que é endócrina, eu sou de Fortaleza pelo sotaque, né? Estou em São Paulo há um tempo. E quando apareceu a oportunidade de trabalhar no Hospital Público Darcy Vargas, coincidentemente a endócrina me recebeu de novo, né? Que aí foi a possibilidade de trabalhar no grupo de diabetes. E aí me vi desafiada, porque eu não conhecia, eu conhecia muito da psicologia hospitalar, né, mas não do contexto da diabetes, né? E aí eu fui estudar, fiz cursos de educação em diabetes, para entender um pouco melhor qual é a realidade do dia a dia, tanto da família quanto do paciente. E aí você já está há 12 anos nesse mundo do diabetes. A gente estava até falando antes, né, Fabi? Como é difícil uma pessoa que não tem o diabetes em casa e ter um envolvimento tão grande quanto ela, né? É verdade. E diz uma coisa, em relação à saúde emocional no tratamento, né? Qual que é a importância que você vê de olhar para esse aspecto do paciente e do seu entorno da família? E como que ela pode beneficiar as pessoas que conseguem trazer... fazer as pazes, com a saúde emocional e viver aí com essa perspectiva maior, mais ampla, do processo? Acho que a primeira coisa é ter a noção de que saúde não é só saúde física, né? E muitas vezes a doença faz a gente olhar só para a parte orgânica, né? Só para o que está faltando na vida. E quando a gente tem um olhar sobre o impacto que essa doença teve, para que a identidade daquela pessoa não se perca, que ela não seja vista como uma pessoa com diabetes. Não, ela é uma pessoa acima de tudo. Então, a saúde emocional é para resgatar o sujeito nesse processo de adoecimento, para que ele não se perca e fique preso só ao que falta, né? Mas sim na potência dele diante dessa situação, seja a doença crônica, no caso, a diabetes, que na realidade, quando qualquer membro da família, né, adoece, não adoece só a pessoa. Todos os envolvidos também são impactados, né? Verdade. Então, assim, sofrem porque gostariam de evitar aquele sofrimento. E aí fica uma relação em que aquele que está doente, às vezes, poupa o cuidador porque não quer ver ele sofrer. Ou então o cuidador poupa o doente e nesse tanto de poupar fica muita emoção guardada e isso vai jogando vários sentimentos, desde raiva, negação, barganha, até chegar naquele momento de aceitar, que é esse problema da questão, por que os pacientes não aceitam? Muitas vezes esse processo não dá tempo, porque você recebe o diagnóstico e tem que fazer. Sai do hospital ou do ambulatório já tem que começar. Não tem tempo, né? Eu acho que o diabetes tem essa característica forte. E eu acho que falando um pouco na linha do que a gente está conversando, para mim, Marta, o maior, e eu acho que você que está aí também vai concordar comigo, que o mais difícil é você combater uma hiperglicemia causada pelo estresse. Como controlar a ansiedade, o estresse, porque
é uma caca, né? A hora que a gente... Até como identificar, né? Não é? Porque o estresse é invisível, né? Mas Pois ele é. tá ali impactando no controle diariamente. Muito. O que eu vejo, assim, é que o tratamento do diabetes, ele tem aquele tripé que é conhecido, né, que é a nutrição, que é tomar a medição de glicemia e a insulinoterapia, que é mais ou menos aquele basicão que você recebe o diagnóstico, tem que saber com essas 3 informações. E ele exige uma rotina que muitas vezes ninguém tem. Ninguém fica parando para pensar exatamente o que eu como, o que eu não como, a não ser assim, a gente até brinca do perfil do atleta, né? O atleta se dá muito bem com esse tratamento, porque ele já tem essa rotina muito bem, né? Então, chegar nesse ponto em que eu consigo perceber que eu vou ter uma rotina e aceitar que isso não é uma invasão de outro na minha vida, é aí que tá. Você se apoderar disso. Deixa de ser um estresse, como eu começo a perceber, não é a diabetes que está fazendo isso comigo, não, sou eu que decido fazer isso com o diabetes. Muito interessante. Só um minuto que eu estou com hipoglicemia. Legal, Carol. E uma outra coisa que a gente estava até comentando hoje um pouco mais cedo, né, com a diabética tipo ruim, a Marina Colasso veio aqui, a gente estava falando sobre essa questão dos limites, né? Quanto é importante colocar os limites, tendo a criança diabetes ou não. Quais são as dicas que você dá para que os pais eles consigam colocar esses limites de uma forma saudável, nem tanto ao sol, nem tanto ao mar, vamos dizer? Eu acho que, primeira coisa, o limite ele tem que ser encarado como a percepção de que seu filho é capaz de se frustrar. E isso fortalece, né, a criança. Quando você diz para ela que a frustração não é algo que tem que ser evitado, mas que faz parte da vida, você olha para ele mais forte. Então, os pais que normalmente não dão limites, criam uma criança que tem a sensação de que ou ela é frágil demais, ou ela pode tudo, só que isso causa um medo muito grande, né? Então isso de forma geral, né? Eu acho que na educação hoje em dia se fala tanto em colocar limites, porque por muito tempo se veio de uma geração que tinha limites demais e se resolveu dar essa liberdade toda e agora as crianças estão agitadas, estão inseguras, né? Com diabetes não chega a ser diferente, mas para isso tem que se aceitar a condição da diabetes. É claro que diante de uma criança que passou por um período de internação ou passou por um processo em que o controle glicêmico ficou difícil, naquele momento, você querer discutir com ela uma situação, ela não vai nem te entender direito. Então, é preciso entender a condição para saber a hora adequada de se questionar, essa dica é muito valiosa. O momento certo. Porque às vezes a gente fica na ansiedade, não, mas eu tenho que pôr limites, mas a gente também tem que entender a condição do diabetes. Mas entender a condição de diabetes não é entrar na barganha. Eu tenho diabetes, então eu quero ganhar aquilo que todo mundo tem, mas você já ganhou aquele outro que você pediu mês passado, dá para esperar um pouco. Né? Saber fazer esperar também ajuda eu a aceitar de que, filho, eu não gostaria que você tivesse diabetes ou que você tivesse passado por essa situação, mas eu não posso evitar. Então, tem coisas na vida que a gente não pode evitar. Ter esse diálogo aberto, né? Ajuda até a cada um, fica mais leve, tanto para os pais, para os irmãos, porque assim, a gente está falando aqui dos pais com o filho com diabetes, mas os irmãos também sentem, né? E assim, pro filho que tem diabetes, perceber que ele tem direitos que o irmão não tem, isso causa estresse na relação entre irmãos também, que não é nada bom, né? E às vezes tenta se compensar. Então, olhando a partir de uma abordagem sistêmica mesmo, a gente trabalha pensando que o efeito em um vai reverberar nos outros. Então, se você dá limites em um, é importante que também se acredite no outro. E né? Carol, aproveitando essa deixa, eu acho que muitas mães que estão nos assistindo têm uma dúvida que eu acho que também foi uma vivência da Fabi. O período da adolescência, né? Que é mais difícil estabelecer limites. Com certeza. E você às vezes confunde muito. Então você fala, eu não quero falar não porque ele tem diabetes, mas ao mesmo tempo, se ele não tivesse diabetes, você teria que falar não. Né? Então, qual é a dica para o adolescente? Porque vai para balada, tem contato com bebida, e como que é isso? Pois é, eu acho que a adolescência em si, ela exige muita conversa, né? E respeito, porque assim, às vezes fica na brincadeira da aborrecência, e não tem coisa pior para uma pessoa que está na fase da adolescência, que está querendo se afirmar, já ser
não levado tão a sério. E ele já nem escuta a conversa, sofre um bullying, na verdade, exatamente, né? Então, reconhecer o que ele está querendo dizer, mas ajudá-lo a também se responsabilizar, né? Importante, então, né? o processo de amadurecimento implica em você se responsabilizar pelos seus atos e assumir as consequências. Então, vai sair? Então, como é que você vai se cuidar? Exato. Você entende a nossa posição como pai? Como mãe, a nossa preocupação, como é que a gente vai ficar tranquila aqui? Então, jogar para o adolescente também, dividir um pouco essa responsabilidade, não no sentido de meio fazer uma, como é que a gente costuma fazer? Negociação? Uma negociação, mas sem, tá faltando a palavra, fazer choros ou dramas. Você vai fazer isso com seu pai? Chantagem emocional, lembrei. Então, assim, nada de chantagem. Quase. Nada de chantagem emocional. Vamos trabalhar olhando ali um ser em desenvolvimento que você quer, os pais olhando para os filhos como seres capazes de ir sozinhos, né? Mas para isso precisa da ajuda dos pais, senão eles não estavam na adolescência. Sim. Então precisa dessa E uma coisa parceria. que você falou, eu não sei se eu entendi corretamente, mas que eu acho que é bacana, é assim, não chegar lá com uma decisão tomada e simplesmente comunicar isso, comunicar o processo decisivo. Tanto do adolescente Dividir. em relação aos pais, quanto os pais em relação a criar uma parceria. Eu falo muito em casa que eu tenho um adolescente e uma pré-adolescente que assim, você quer liberdade? Vem junto com responsabilidade. Exatamente. Sempre. Então eu acho que essa frase me ajuda muito no dia a dia, assim. Que não é fácil, né? Porque Não. os filhos, eles vão sempre tentar testar os limites e tal, mas é Porque importante exatamente pro porque faz desenvolvimento. parte do desenvolvimento. A identidade vai se construindo nessas conversas. Se você não tem essas conversas, ali ele vai tentando infringir para ver se alguém E chantagear, reconhece. né? Como você falou. Exatamente. Muito bom. Muito legal. E para reforçar o processo no sentido do desenvolvimento desse ser humano, inclusive dessa família, a aceitação dessa nova condição, quais são as dicas que você dá de apoio emocional, social para esses pacientes que te procuram? A primeira coisa, assim, sempre quando uma doença aparece na família, é normal no começo a família se fechar, né? Até para poder se organizar suas rotinas. Mas o cuidado tem que ter é de evitar ficar nesse casulo. Retomar a vida é voltar a frequentar os ciclos sociais, é ter amigos, é trocar informações. Então, principalmente no caso do diabetes, que tem tantos grupos, né? Seja na internet, sejam grupos como a DJ, por exemplo, ou outros, né, da ANAD, grupos de apoio que ajudam a gente a reconhecer que se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Né? E resgatar na sua história de vida familiar a possibilidade de que esse desafio que a sua família está tendo hoje não é o primeiro. Sua família tem histórias de várias superações. Recuperar essas histórias de superação para se fortalecer. Exatamente. E a Que gente, legal. como equipe de saúde, cabe olhar para essas famílias e para o paciente como capaz de, a partir da própria história, encontrar o seu sentido de como vai E superar. eu quero te fazer uma pergunta final, mas que eu acho que é muito importante, assim, em que momento a pessoa precisa perceber, assim, como que ela percebe que ela está precisando de apoio profissional de um psicólogo? Ah, é ótimo. Assim, uma das coisas que é sempre a luzinha amarelinha acende a vermelha, quando você começa a deixar de fazer coisas que você tinha prazer de fazer, você começa a se isolar, você não rende tão bem nem na escola, nem no trabalho, você se irrita muito, ou daqui a pouco você está isolando-se de todo mundo, né? Então, assim, você percebe que a sua vida está perdendo qualidade e que isso não está legal, isso não está fazendo bem para você, né? Ou então fica todo mundo dizendo, mas é tão fácil, por que você não consegue? Quando você começa a perceber, será que eu tenho com alguma coisa? Vale a pena e tentar entender o que é essa coisa para saber o que é meu, o que não é meu, para também a gente não ficar assumindo vários problemas que às vezes nem são nossos. Às vezes na terapia você só limpa, dá uma organizada na vida. Desmistificar a terapia, porque é uma forma de ajuda como qualquer outra. Como a gente vê o endócrino, a gente vê a nutri, a gente vê a psicóloga, e isso é rotativo. E eu acho importante a gente enfatizar aqui que a terapia não é eterna. As pessoas, quando eu indico, as pessoas falam muito isso. Nossa, mas eu vou lá. Não, são fases, né? E a gente precisa em muitas fases da vida de um olhar externo para nos ajudar, porque às vezes a gente está ali no olho do furacão e precisa de alguém com uma visão técnica, com uma pessoa externa para ajudar. Né?
E eu acho que isso é interessante, né? Porque a gente evitar que tudo, porque eu tenho diabetes, às vezes a gente assumir que tudo a culpa é do diabetes, né? E a gente começar a colocar cada coisa na sua caixinha e deixar a energia fluir de novo, né? Saúde é energia, pulsando a vida. Essa seria uma mensagem final? Sim. Eu acho que a solução é a gente resgatar a energia vital dentro da gente, que é o amor por nós mesmos, pela vida, e seguir adiante. Que lindo, maravilha. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Obrigada. Vamos agora degustar a receita que a Carol trouxe, que a Marta adaptou. Mais um doce. Gente, vamos lá ver se a Carol vai aprovar a receita. Eu fiz o manjar que ela pediu, mas eu mudei totalmente a sua receita, porque eu não usei vários itens. Vamos ver se você vai aprovar. E aí eu fiz para acompanhar uma cocadinha mole. Por quê? Porque o coco tem gordura e aí ele vai ajudar a controlar o índice glicêmico do manjar. E você também pode optar por uma geleia diet, uma caldinha pronta, e servir Só com pra ela. Uma calamenta. Você vai querer com qual? Eu vou o acompanhamento, a cocada, e só um requinte de um toque só pra ficar... Cobertura. Pra tirar o branco do prato. Ai, não precisa botar muito não, só um pouquinho assim, só pra por ficar aqui, bonito. ó. Pronto, Ai, olha que delícia. olha! Não ficou bonito? Gostei, hein? Dá pra comer com os Ficou olhos. lindo. E você, Fabinho? Eu quero igualzinho, Gostei. E olha, aqui a gente é sincera, viu? Você vai ter que falar mesmo. Ó, a consistência tá igualzinha, agora vamos ver o sabor. Jura? Fabi, você quer igual? Quero. Obrigada. Tudo a ver, muito Tudo bom. a ver? E a cocadinha dá crocância junto com a... Tá ótimo, Má. Obrigada. Maravilhoso. Agora eu vou provar um pouquinho dessa geleia. Caldinha. Ela é um pouco ácida aí. Brinca com os três sabores. Dá uma combinada. Gente, esse manjar só tem leite de coco, que você pode comprar no supermercado, de preferência o de beber, que tem menos conservante, menos estabilizantes, etc. E aí eu adocei com um pouquinho de açúcar demerara e coloquei amido de milho para engrossar. É só isso, depois vocês vão ver a receita. E a cocadinha ou uma geleia que pode ser diet para acompanhar. Mas é bom essa combinação dos três. Fica legal. Fica bom, né? Muito bom, né? Fica a dica. Delícia. Então nossa Vamos convidada aprovou. Já provei, se deixar eu termino tudo. Opa! A gente vai deixar. Obrigada, eu que agradeço, adorei. Tá, gente? Vocês Obrigada. são amores. A Carol vai voltar, porque ela não tem muita opção, a gente já sabe que ela vai voltar. Obrigada, por favor, nos siga, se inscreva no nosso canal, porque frequentemente a gente coloca vídeos novos. Um beijo, tchau! Tchau!